Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ver sobre sistema de equação do primeiro grau. Nós temos dois métodos para resolver sistema de equação do primeiro grau. O primeiro método seria o método da substituição. Os dois métodos têm que dar o mesmo resultado, certo? Como é que é esse método da substituição? Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, escolher uma das equações e depois escolher uma das incógnitas, uma das letras, para determinar o valor dessa letra que eu escolhi em relação a outra incógnita. E depois nós substituímos. Olha o exemplo. X mais y igual a 12. E a outra equação, 3x menos y igual a 20. Então, como ele fala aqui, tem que primeiro escolher uma equação. Escolher a primeira. E agora uma letra. Eu vou escolher a letra x. Então, eu isolei o x da primeira equação. Passei o y para o outro lado. Ele era positivo, ficou negativo. O que eu vou fazer agora? Agora, na outra equação que eu ainda não utilizei, aonde aparecer o x, eu vou colocar 12 menos y. Olhem aqui, ó. Copiei a equação, 3x menos y igual a 20, e vou substituir. Não é mais x. Agora, no lugar do x, é 12 menos y. Então, vai ficar assim. O 3 que multiplica o 12. Por que o 3? Porque o 3 é um número que está multiplicando o x. Então, se fosse 4, eu iria multiplicar por 4. Se fosse 5, eu iria multiplicar por 5. Certo? Mas é 3. Então, eu vou multiplicar tudo que está dentro do parênteses por 3. 3 vezes 12, 36. 3 vezes menos y, menos 3y. Menos y igual a 20. Eu vou agora juntar os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Que são iguais. Então, eu vou juntar letra com letra e número do outro lado da igualdade. Então, vai ficar assim, estou devendo 3y, estou devendo mais um y, eu estou devendo 4y. Igual, o 20 já estava lá depois da igualdade, não vou mexer nele. O 36, ele era positivo, troquei ele de lado, ele ficou negativo, certo? Agora eu vou juntar. Tenho 20 reais e gastei 36, fiquei devendo 16 reais. Só que eu não quero o valor de 4y, eu quero o valor de 3, de 1. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir o menos 16 por menos 4, que deu 4. Menos com menos, mais, deu positivo 4. O que eu vou fazer com esta informação? Eu vou voltar lá na equação que eu tinha deixado isolado e vou substituir. No lugar do y, eu vou colocar o 4. Então, ficou x igual a 12 menos 4, x igual a 8. Vamos ver agora o outro método, que é o método da adição. O que é esse método da adição? No método da adição, nós vamos juntar as duas equações em uma só, eliminando uma das incógnitas, uma das letras. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos. Isso é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Então, olha aqui o exemplo. Se eu ver o x, não dá para fazer pelo método da adição. Por quê? Se eu somar os coeficientes, o que são coeficientes? São os números que acompanham a letra x. Não vai dar 0, vai dar 4, certo? Agora eu vou olhar a letra y. Eu tenho um y positivo na primeira equação e um y negativo na segunda equação. Se eu somar os dois, vai dar 0. Então, vai ficar assim, ó. 3x mais 1x, 4x. Eu tenho um y, gastei esse y que eu tinha, não tenho mais nada. Igual a 12 mais 20, 32. 32 dividido por 4 deu 8, certo? O que eu vou fazer agora? Descobrir o valor de uma das letras. Tem que descobrir o da outra.
Eu vou pegar o x como 8 e vou substituir em qualquer uma das duas equações. Substituir na primeira. X, que não é mais x, é 8, mais y igual a 12. Quero descobrir o valor do y, vou isolar ele. Então, ficou y igual a 12 menos 8, que deu 4. Classificação dos sistemas de equações. São 3 tipos de sistemas que nós temos. Nós vamos ver aqui agora. Um sistema do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, formado pelas equações A1x mais B1y igual a C1. Por que é esse 1 embaixo? Porque ele quer dizer que é a primeira equação. Notem que a outra equação, ele coloca A2x. Por quê? Para dizer que é o coeficiente da segunda equação. Terá a seguinte classificação. Então, esses são os tipos de sistemas que nós temos. Possível e determinado, ou seja, é possível eu calcular e é possível eu encontrar o valor, tá? Possível e indeterminado, então é um segundo tipo. É possível eu determinar, mas não é possível eu encontrar o valor das incógnitas, o valor de, no caso aqui, x e y. E o terceiro tipo, que é o impossível. O sistema será possível e determinado quando apresentar uma solução. Isso acontecerá quando... Olha lá, coloquei aqui na forma de frações, tá? Na forma de razões. O coeficiente do A na primeira sobre o coeficiente do A na segunda tem que ser diferente do coeficiente B, que é o y, da primeira equação sobre o y da segunda equação. O segundo caso, quando ele é possível e indeterminado. Quando o sistema apresenta várias soluções, ou seja, eu não consigo saber qual é a solução, eles aparecem dessa forma, ó. O coeficiente do x da primeira equação sobre o coeficiente do x na segunda é igual ao coeficiente do y na primeira sobre o coeficiente do y na segunda, que é igual ao termo independente da primeira equação sobre o termo independente da segunda equação. E o terceiro tipo, que é impossível, quando esse sistema é impossível, eles não têm solução, não tem nenhuma solução. E o sistema aparece assim, ó. O coeficiente do x da primeira equação sobre o coeficiente do x da segunda equação é igual ao coeficiente do y na primeira sobre o coeficiente do y na segunda equação, que é diferente do coeficiente independente da primeira equação sobre o coeficiente independente da segunda equação. Vamos passar por um exemplo para ficar mais fácil e nós podermos ver e classificar esse sistema. Olha o exemplo. Classifique o sistema abaixo. 2x mais y igual a menos 4. 4x mais 2y igual a 6. Então, olha aqui, ó. Para eu identificar qual dos três é o tipo desse sistema, eu tenho que colocar tudo na forma de razão. O que é razão? O x da primeira sobre o x da segunda equação, o y da primeira sobre o y da segunda equação, o termo independente da primeira equação sobre o termo independente da segunda equação, que fica assim, ó, 2 sobre 4 igual a 1 sobre 2, que é diferente de menos 4 sobre 6. Por que eu disse que 2 sobre 4 é igual a 1 sobre 2? Porque aqui, olha, eu tenho que sempre deixar simplificado. O que é simplificado? Seria deixar um número indivisível, um sobre o outro, certo? Eu vou dividindo até não dar mais. Na primeira equação, aqui no primeiro exemplo, nós tínhamos o 2 e o 4, então eu tive que simplificar, por isso que ele diz que é igual a 1 sobre 2. E como nós temos os coeficientes do x igual e os coeficientes do y, os coeficientes do x igual aos coeficientes do y,
que são diferentes dos coeficientes dos termos independentes, nós dizemos que esse sistema é impossível. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!